muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Chegou a sexta-feira, com ela #sextou e é véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. O time joga amanhã o clássico com o Botafogo, 9 horas da noite no Engenhão, pela 15ª rodada. Rodada essa que começa hoje com 3 partidas: Goiás e Operário, Coritiba e Náutico, além de Cruzeiro e Londrina. E o Vasco, neste momento, ocupa a 7ª colocação com 22 pontos, 2 pontos a menos do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E será que o Vasco consegue, por exemplo, terminar essa rodada dentro do G4? Dá sim, mas aí o Vasco tem que fazer a sua parte, vencer o clássico com o Botafogo e torcer por alguns resultados. Vamos a eles. Torcer para empate ou vitória do Operário contra o Goiás, vitória do Náutico sobre o Coritiba, empate ou vitória do Vila Nova contra o Guarani, vitória do Vitória sobre o Avaí e empate ou vitória da Ponte Preta sobre o CRB. E aí, dá para acontecer esses resultados? Você acredita? Comenta aqui embaixo. Você sabia que esse jogo de amanhã será a primeira vez entre Vasco e Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro? Vamos agora ao histórico de confrontos entre as duas equipes. Confere só. São 338 jogos no total na história entre Vasco e Botafogo. São 145 vitórias do Vasco, 100 empates e 93 vitórias do Botafogo. O Vasco fez 504 gols e o Botafogo 434. Nos últimos 10 jogos, muito equilíbrio. São 4 vitórias do Vasco, 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. A última decisão entre as duas equipes foi a Taça Rio desse ano. O Vasco venceu o primeiro jogo por 1-0 e o Botafogo devolveu o mesmo placar na volta, mas nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Vanderlei com 3 defesas e o Vasco foi o campeão da Taça Rio desse ano. E antes de trazer as informações do Vasco, vamos falar sobre o nosso adversário. E quem traz as notícias do Botafogo é meu amigo Thiago Franklin, do canal do TF, aqui no YouTube. E aí, meu parceiro, conta pra gente. Um abraço pra galera do Atenção Vascaínos, sou o Thiago Franklin, do canal do TF, e vou falar um pouquinho sobre o Botafogo. As 2 vitórias consecutivas deram, digamos que, uma moral que o time precisava. A diferença para o Vasco caiu para apenas 3 pontos e é um confronto de 6 pontos que acontecerá amanhã no estádio Newton Santos. O Alvinegro passa por um momento de tranquilidade, já foi um momento ali bem complexo que vocês também viveram nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E internamente o time confia mais que pode chegar ali no G4 da competição. O jogo contra o Vasco é encarado como uma final e um jogo também para a afirmação do Botafogo, porque seria a 3ª vitória consecutiva do Botafogo. E outro detalhe, a defesa que estava uma peneira parece que foi ajustada com o técnico Anderson Moreira. São 2 jogos sem sofrer gols. O técnico ainda não definiu a equipe, será definida no treinamento de hoje no estádio Newton Santos, mas ainda o Alvinegro tem algumas possibilidades. Talvez o Canu, que ficou fora dos últimos 2 jogos, possa voltar a ser titular do Botafogo. Mas uma coisa é certa, o nosso camisa 14 estará em campo, que é o Chay. Espero que o camisa 14 de vocês não vá bem, no caso, o Cano. Um abraço, fiquem com Deus, tamo juntos aí. Inscrevam-se lá no canal do TF, que eu tô sempre falando do Botafogo e também na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, competição que infelizmente nós estamos, né? Mas boa sorte pra vocês depois do jogo contra o Botafogo. Um abraço, gente. Valeu sim, Thiago Franklin, e daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes sobre o provável time do Vasco para essa partida de amanhã contra o Botafogo. Deve ter algumas mudanças importantes no time, já já eu te conto. Mas antes, eu tô vendo muita gente falar que o time do Vasco é muito melhor que o Botafogo e que o Vasco seria o favorito desse clássico. Será? Eu fiz essa pergunta para 3 jornalistas: André Marques, Hugo Lago e Felipe Rolim. Confere só a resposta dos 3. Um abraço para os amigos do canal Atenção Vascaínos. Então, essa é uma pergunta que para mim é muito fácil, porque eu não vejo favorito em clássicos. Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, para mim nunca tem favorito.
Acho que muitas questões estão em campo, além da parte técnica, da parte tática. A rivalidade conta muito, a questão histórica pesa muito no confronto, as camisas pesam muito. Então, para mim, não tem favorito, independentemente de ser o Lisca, se fosse o Marcelo Cabo, quem quer que fosse, eu veria esse jogo da mesma forma. Então, é um jogo, para mim, sem favoritos, nesse sábado, Botafogo e Vasco, no Newton Santos. Valeu? Um abraço para a galera do Atenção Vascaínos. Bom dia para todo mundo que está ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa manhã de sexta-feira, véspera de um grande clássico pela Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã no Newton Santos tem Botafogo e Vasco. E sobre o favoritismo do Vasco, eu acho que não há, e eu vou explicar por quê. A gente sabe que o time vem de uma goleada 4-1 sobre o Guarani na rodada do fim de semana, mas não dá para descartar o resultado de 2-0 para o São Paulo contra o Vasco pela Copa do Brasil. E aí fica a pergunta, como é que o Lisca vai montar esse time pela primeira vez vindo de um resultado negativo? Além disso, a gente não sabe como estarão os principais jogadores do Vasco. A gente viu que no meio de semana, atletas como Hernando e Leandro Castan foram muito mal, os dois volantes também não tiveram boa atuação, o Léo Jabá, que foi destaque na goleada sobre o Guarani, também não fez uma boa partida, e aí fica toda essa expectativa. Além disso, o Botafogo vem de 2 resultados positivos na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o Confiança e derrotou o CSA sob o comando da nova comissão técnica. Então, acho que por tudo isso, o clássico de amanhã entre Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos não tem favoritos. Fala, Emerson, tudo bem? Cara, se você me faz essa pergunta daqui a um mês, eu coloco o Lisca como favorito. Eu vejo o Vasco com muito potencial para crescer na mão do Lisca doido. Hoje, ainda não, pelo contexto. Né? O Vasco ainda não tem a cara do Lisca. Você pega o América Mineiro do ano passado, ele tem alguns componentes ali que o Vasco não tem. O América Mineiro tinha meias de muita transição e o Vasco está muito separado ali entre quem é volante e quem articula mais à frente. O América Mineiro tinha 2 centroavantes, um que fazia muito pivô, ajudava muito o meio de campo, e o Cano é mais um jogador para finalizar, e o outro era um jogador mais, era um meia que foi virando centroavante durante a carreira, né? O Rodolfo e o Léo Passos, 2 centroavantes bem diferentes entre si e diferentes do Cano, que é a principal arma ofensiva do Vasco. Então eu acho que o Lisca ainda vai demorar um pouquinho para colocar o Vasco a cara dele ou adaptar ali o que ele tiver que fazer para fazer o Vasco andar, mas a gestão dele é boa, ele foi muito bem ano passado, tanto na Série B quanto na Copa do Brasil, levou a América até a semifinal. Eu não vejo ainda o Vasco com muitos traços do Lisca, acho que ele está aos poucos ainda tentando mudar uma coisa aqui, outra ali. E o Botafogo vem de 2 vitórias seguidas, né? Isso dá um alento, isso melhora vestiário, e o Botafogo tinha um drama ali na zaga, que parece que foi resolvido. O Lucas Mezenga, o garoto da base do Nova Iguaçu, chegou muito bem. Os números dele são assombrosos para quem chegou agora, nos últimos 2 jogos do Botafogo. Muita interceptação, muita recuperação de bola, muito bem em duelo aéreo, ajudando bastante o Botafogo, que ainda se ressente de não ter os laterais do início do ano, né? O Jonathan e o PV que ajudavam demais a zaga porque marcam bem, eram jogadores grandes, e o Botafogo não tem mais isso. O Mezenga deu uma segurada ali. Vamos ver, inclusive, se ele vai jogar, né? Se vai ter Canu e Gilvão, se ele vai jogar. Mas, pelo contexto de hoje, eu não consigo colocar ainda o Vasco como favorito, embora, reconheça, o Vasco tem um elenco melhor que o elenco do Botafogo e mais potencial para crescer. Daqui a um mês você me pergunta de novo, Emerson? Daqui a um mês acho que eu te digo que o Lisca é favorito. Abraço. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E após o clássico com o Botafogo, o Vasco tem 4 partidas para encerrar a sua participação no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. São esses os jogos: o Vitória da Bahia fora de casa, depois o Vasco joga em casa contra o Vila Nova, sai para pegar o Remo fora de casa e encerra o primeiro turno contra o Londrina em São Januário. E olha, neste domingo o time sub-17 do Vasco tem um jogo decisivo contra o Cruzeiro por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria. O jogo está marcado para São Januário às 10h30 da manhã. No primeiro jogo, 2-2, ou seja, quem vencer chega à decisão. Se houver empate, vamos aos pênaltis. E a partida terá transmissão para todo o Brasil pelo Sport TV.
E no mesmo dia, mas às 3 da tarde, o time sub-20 entra em campo para enfrentar o Fluminense no Nivaldo Pereira. Essa partida será válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco é o segundo colocado com 16 pontos e esse jogo também terá transmissão, mas apenas aqui na internet pela plataforma Eleven Sports. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos falar sobre o provável time do Vasco para esse clássico com o Botafogo, amanhã, 9 horas da noite, no Engenhão. O técnico Lisca faz hoje o último treinamento visando essa partida no CT do Almirante. O treinador deve fazer mudanças importantes na equipe. A primeira é certa, MT jogando na lateral esquerda, já que Zeca está suspenso e Riquelme machucado. As outras duas, uma no meio-campo e outra no ataque. No meio-campo, Andrei deve ganhar a vaga de Matias Galarça como primeiro homem de meio-campo na marcação da equipe adversária. Já no ataque, Arthur e Morato brigam pela vaga que Gabriel Peck deve deixar a equipe para essa partida contra o Botafogo. Com essas 3 mudanças, o Vasco deve ser o seguinte: Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, Hernando, Leandro Castan e MT. Andrei, Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel. E lá na frente, Arthur ou Morato, Léo Jabá e Germancano centralizado lá na frente. E aí, torcedor, gostou desse time? Faria outra mudança? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. É isso, torcedor, mais um Bom Dia Gigante, rápido, dinâmico e do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Por isso, eu peço apenas no final desse vídeo, dar o like nesse vídeo é importante demais. É só clicar no curtir, se inscrever no canal, você que assiste e ainda não é inscrito, faça parte dessa família. Já somos mais de 156 mil inscritos e eu conto também com a sua audiência nas nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E é muito bacana quando você compartilha os nossos vídeos, copia o link e joga nos seus grupos de redes sociais, ajuda bastante o canal a crescer. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, muito bacana e bem informativo para você ligado também no nosso segundo canal, o Ave Mais. Hoje tem Boletim AV à tarde com a Jéssica Dias e à noite o Flávio Dias chega com a própria Jéssica no nosso AV News, 9h30 da noite, ao vivo, com muitas informações do jeito que você gosta. Grande abraço, ótima sexta-feira, amanhã eu volto no nosso Boletim AV. Tamo junto, valeu, fui!